Araraquara tem hoje 243 casos, mas nós conseguimos algo que foi muito importante lá no início da pandemia, que foi uma parceria com a Unesp. Araraquara tem uma faculdade de farmácia da Unesp, uma das mais tradicionais do Brasil, uma faculdade centenária, e nós hoje testamos 100% dos sintomáticos e fazemos também busca ativa. Além dos sintomáticos que procuram a prefeitura, nós já fazemos busca ativa nas unidades básicas da prefeitura, busca ativa nos servidores da saúde, busca ativa nos trabalhadores da segurança pública. Então nós temos testado um número altíssimo. Isso tem, evidentemente, feito com que a cidade enxergue melhor a doença. Nós conseguimos enxergar melhor a doença e com isso tomamos as medidas necessárias de bloqueio. Cada caso positivado imediatamente, e o que é importante que se diga, com essa parceria com a Unesp, em 12 horas ou menos nós temos o resultado dos nossos exames. Isso faz com que a prefeitura atue imediatamente no bloqueio, não só do positivado, mas também dos comunicantes. E é importante dizer que a prefeitura montou um centro de triagem de sintomáticos coronavírus e implantamos, já está em funcionamento, o hospital de campanha com 20 leitos de UTI e também 31 leitos de enfermaria, além da central de triagens que também tem respiradores e também tem 20 leitos de enfermaria. Então essa estrutura que a prefeitura criou, a nossa capacidade de enxergar a doença, portanto, de reduzir de forma significativa as subnotificações, fez com que a nossa cidade e a nossa região tivesse uma avaliação muito positiva do Comitê de Contenção do Governo Estadual, que fez com que Araraquara fosse classificada numa situação de dar um passo adiante na questão da flexibilização econômica, mas com muita responsabilidade. O que eu tenho dito para a nossa população? Eu tenho dito que essa flexibilização ela é importante porque nós precisamos reduzir de forma contundente o desemprego. Os setores econômicos estão demitindo, muitas empresas passam por dificuldades imensas, Nós temos vários contratos de trabalhadores suspensos e aquelas famílias que já viviam do subemprego e da vulnerabilidade, a situação social dessas famílias se agravou muito. Então é necessário que nós retomemos as atividades econômicas, mas é necessário que retomemos com muita responsabilidade. A doença já foi derrotada? Ela não foi derrotada. O vírus está presente entre nós. É importante que voltemos. É importante que voltemos com responsabilidade, com cuidado, mas é importante que a volta ocorra. Mas se nós não tivermos firmeza, se nós relaxarmos de forma demasiada, em relação a todas as medidas preventivas, claro que nós corremos um risco da doença crescer. Quanto mais nós testamos, mais ela vai crescer. O problema não é crescer, o problema é crescer de forma que desorganize o sistema de saúde. Nós não podemos permitir que esse crescimento desorganize o sistema de saúde. Essa é a nossa meta, retomar a atividade econômica, mas com muita responsabilidade. Porque você está lidando com vidas, a sociedade vai continuar convivendo com o vírus, portanto as pessoas vão continuar sendo contaminadas, nós vamos, até que a vacina exista, nós vamos continuar convivendo, as pessoas vão continuar tendo contato com o vírus e as pessoas vão continuar sendo contaminadas, portanto é um processo que ainda ele está em desenvolvimento, nós não chegamos ao final dele, por isso que nós temos insistido muito. É uma flexibilização porque nós tivemos tempo necessário para que os municípios se organizassem, para que os governos estaduais se organizassem e deveríamos também estar vivendo uma situação onde o país estivesse organizado para enfrentamento
ao coronavírus, para que as estruturas fossem montadas para que nenhum sistema de saúde entrasse em colapso. Porque não é o contato com o vírus que leva à morte. Geralmente leva à morte tudo que nós já vimos no Brasil e no mundo. São as pessoas que são dos grupos de risco, portanto aquelas pessoas que não podem ter contato com uma doença agressiva porque elas já vivem com outras doenças, portanto têm o sistema imunológico fragilizado. Essas pessoas é que geralmente correm um risco maior de morte, e o que leva à morte é o colapso do sistema de saúde, é quando as pessoas não têm condições de serem atendidas. Isso é o que mata. Quando você tem, o mundo está nos mostrando, quando as pessoas têm contato com o vírus, elas são saudáveis e elas têm o sistema de saúde as atendendo, você vai constituindo imunidade no conjunto da sociedade, portanto a sociedade vai convivendo com esse vírus até que se descubra a vacina. Portanto, tem o modo ideal de se sair de um sistema de isolamento? Não tem, mas o isolamento ele foi necessário para que os municípios se organizassem, os governadores se organizassem, e que nós deveríamos também estar vivendo uma situação que o país estivesse organizado para que se enfrentasse a doença. Por isso que o isolamento foi tão importante. Mas é necessário que se retome, porque as pessoas estão perdendo os empregos, as empresas estão fechando, as famílias que já viviam em situação de dificuldade estão aumentando o seu grau de vulnerabilidade, portanto é necessário que a economia seja retomada. O que é importante? O método é importante, os parâmetros são importantes? Claro que são, mas o mais importante é que a sociedade tenha consciência que o vírus ainda está aí, a doença não foi derrotada, portanto, qualquer medida de retomada da economia, ela tem que ser com muita responsabilidade. Nenhuma prefeitura tem condições de colocar um fiscal dentro de cada loja, dentro de cada restaurante, dentro de cada fábrica ou estabelecimento comercial. Nenhuma prefeitura, nem do Brasil nem do mundo. O maior fiscal é a consciência da nossa população. O maior fiscal é a responsabilidade do empresário e do conjunto da sociedade e dos consumidores. Se nós formos responsáveis, eu tenho certeza que nós sairemos de forma tranquila desse processo e retomando a nossa vida minimamente normal. Vamos voltar à normalidade? Eu não sei. Vai depender muito da vacina, do prazo de nós constituirmos a saída definitiva desse processo. Mas a responsabilidade, nesse momento, é o nosso maior instrumento de combate à doença.